E o Vasco, de Maurício Barbieri, se classificou em segundo lugar na Taça Guanabara e vai ter a vantagem de dois resultados iguais diante do seu maior rival, o Flamengo, nas semifinais do Campeonato Carioca. O time do jovem, ainda jovem treinador vascaíno, vem sendo bastante elogiado e tem, de fato, uma crescente bastante interessante. Vamos analisar como joga o Vasco de Maurício Barbieri? Então se inscreve no canal, deixa o teu like, enquanto eu vou rodar a vinheta para a gente falar sobre tá. Vamos que vamos seguir aqui para o vídeo. Eu peço que se inscrevam no canal, reitero o pedido. A gente está querendo chegar aqui a 50 mil inscritos até o fim do ano e podemos bater hoje, no dia de hoje, 21 mil, completar mais 1 milhar aí, seguir com essa crescente constante para falar, né, sobre tática, trazer um pouco mais de conteúdo factual e não só especulativo para todo mundo. Tá bom? Então vamos falar sobre como joga esse Vasco aí e os dados aí. Uma visão geral sobre o Vasco no Campeonato Carioca chega a surpreender. O Vasco foi o time que mais criou chances nos 10 jogos que disputou, com 97 chances criadas. O segundo colocado em chances criadas foi o Volta Redonda, com 74. É uma diferença enorme. Né? Então o Vasco criou muito mais do que o Fluminense do Diniz, do que também muito mais do que o Flamengo do Vitor Pereira. É o time que mais finalizou também disparadamente. Finalizou 182 vezes. O primeiro, né, disso também é o Vasco e o Flamengo é o segundo com 139. Uma diferença também representativa. É o time que mais deu cruzamentos também, uma média de 17 cruzamentos por jogo. O segundo é o Flamengo com 13 cruzamentos por jogo. E olha que curioso, né? É o time que mais cruza e também é o time que mais acerta cruzamento. Gente, isso é um fenômeno muito raro. Tá? Normalmente, quanto maior a amostragem, a variância de equilibra um pouco mais o número. Um número de 38% para ter a maior quantidade de cruzamento quer dizer que os cruzamentos são muito bons ou que os cabeceadores são muito bons. E eu acho que no Vasco tem um pouco das duas coisas, tá? E é o time com maior desarme, maior quantidade de desarme também no Campeonato Carioca. Um trabalho bastante interessante ainda no início do Maurício Barbieri. Vamos seguir aqui para acompanhar. Então o Vasco ele faz a saída dele quando está pressionado, quando o time adversário sobe ali alguns jogadores, ele faz a saída que a gente chama de sustentada, né? Põe os dois laterais e os dois zagueiros. O Rodrigo baixa ali para poder ajudar. Tem uma dinâmica interessante com o Andrei por um lado e com o Jair pelo outro. Qual que é essa dinâmica? Quando um deles baixa, o lateral sobe. E aí o lateral passa a dar essa opção de profundidade, geralmente pelo lado oposto da bola. Tá? Então isso acontece também. Quando o time não está sendo pressionado, ele faz a saída de 3 mesmo, e aí costuma prender o Pumita, né? Até porque tem o Peck, que é um atacante pelo outro lado, que fica fazendo a amplitude. Então, quando não está sendo pressionado, faz a saída de 3 e mantém o Pumita. Não baixa o Rodrigo, mantém o Pumita. E aí abre o Miranda ou o próprio Léo pelo lado esquerdo. Tem esse tripé de meio de campo que tem um formato que alterna bastante ao longo do jogo. Quando o time entra numa fase de progressão ali, atacando já pela zona central do campo, o Rodrigo fica mais recuado e o Andrei corre para se alinhar ao Jair, trabalhando praticamente como meias, atrás do Pedro Raul. Então aqui, por exemplo, nessa dinâmica, o Piton subiu. Se não fosse o Piton que tivesse subido, provavelmente teria o Alex Teixeira aberto aqui, o Andrei por dentro ao lado do Jair, tá?
Mas o que eu trouxe para mostrar para vocês? Que ele também utiliza, né, tenta se valer de um pouco de amplitude, né? E é um time que costuma fazer ataques mais rápidos, o que gera espaçamento entre as linhas. Então o Vasco ele concede muitos contra-ataques também, apesar de ser uma equipe que ataca bastante. E é um time que basicamente só ataca pelos lados do campo. Tá? Alguns fatores interessantes sobre o Vasco, um deles é o Léo Pelé. O Léo Pelé é um zagueiro, né, que era lateral esquerdo, que tem ótimo passe e tem ótima condução, até por ter sido lateral. Quando o Vasco coloca o adversário ali para defender, né, muito perto do seu gol, o Léo participa demais da construção, tanto carregando quanto encontrando ótimos passes verticais, entrando quase como um meia, fazendo um papel criativo no time. E ele tem essa competência, tá? Em fase de progressão também, eventualmente os dois zagueiros vão estar alinhados e os três homens de meio alinhados também. Mas os três homens de meio não vão ser Andrei, Jair e Rodrigo, mas os laterais subindo por dentro para que o Andrei e o Jair façam aquele movimento que eu mostrei para vocês, de se aproximar do Pedro Raul. E aí os pontas é que dão a amplitude. Depois eu vou mostrar para vocês no campinho como é que fica. Quando o time marca alto, marca em bloco alto, ele costuma utilizar os 5 homens mais avançados, né, fazendo como se fosse uma zona de guerra ali para a bola tentar não entrar, né, por dentro. E aí, o Alex Teixeira é um jogador que é ponta, né, mas na organização defensiva, ele é o segundo ali mais liberado desse trabalho. Então ele tem uma relação defensiva muito diferente da do PEC, o que sobrecarrega um pouco o lado esquerdo da defesa do Vasco e gera mais trabalho, seja para o Andrei, seja para o Piton. Né? O Piton ele é orientado a saltar a pressão e fazer uma marcação quase que individual, especialmente quando o adversário utiliza a saída de 3. Contra o Flamengo, o Piton fez um encaixe individual ali no setor com o Varela, e o Peck, o Gabriel Peck, sim, o ponta direito do time, fez um encaixe individual no Ayrton Lucas. Por dentro, né, eu mostrei para vocês que o Jair tem um papel bastante ofensivo com bola, mas sem bola ele se alinha ao Rodrigo e ao Andrei e fazem uma trinca de volantes por dentro. Como eu mostrei para vocês, o Alex Teixeira tem um papel mais liberado no momento defensivo e o Pedro Raul mais ainda. O que faz com que esse meio de campo fique mais vulnerável, especialmente pelo lado direito. Aqui, até por ser na outra zona da bola, né, também gera um pouco mais esse buraco mais aparente. Mas por que ele é mais frágil na direita do que na esquerda? Porque na esquerda do que na direita? Porque aqui, no lado direito da defesa, existe a volta sempre do PEC, que faz esse papel, né, faz uma dobra e gera uma linha de 5. Do lado esquerdo, quem defende é o Piton. E como o Alex Teixeira não baixa para a linha de meio, fica ali geralmente sem um encaixe natural para o lateral oposto, né, de um time que faz amplitude, como foi o caso do Flamengo. E aí o Piton acaba ficando um pouco sobrecarregado nesse momento defensivo. Então eu vou desenhar para vocês no campinho, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso, muitos frames de jogo, e aí eu vou desenhar no campinho. Então essa aqui é a formação do Vasco, é um 4-2-3-1 ou 4-3-3, pouca coisa muda no que você avaliar aí. Em organização ofensiva faz-se a saída sustentada com aquela dinâmica que eu mostrei para vocês. Quando está sem pressão, faz a saída de 3, mais 2 volantes e a linha e os 5 na frente, fazendo um M. Já numa fase de progressão aqui, os pontas abertos pelos lados, os 2 médios aqui, os segundos volantes,
encostando no Pedro Raul e os laterais fechando por dentro, alinhados ao Rodrigo, fazendo o conceito de pirâmide. Marcação alta, fazendo aquela zona de guerra, utilizando os 5 homens da frente. Marcação em bloco, transição defensiva. Acaba que o Alex Teixeira tem menos obrigações, o time defende ali em 2 linhas de 4, com bastante recomposição do PEC. E defendendo em bloco baixo, faz-se a linha de 5 com encaixes individuais do PEC no lateral esquerdo, do Piton no lateral direito e a linha de 3 volantes à frente num 5-3-2. Então, pessoal, é um time que tem, em termos de postura, ele tem seguido um estilo ofensivo, tá? Na maioria dos jogos, que é o estilo do Barbieri, embora ele tenha mudado bastante, né? Já foi muito mais ofensivo anteriormente do que é hoje. Tem um estilo de construção, sim, posicional em vários momentos. O tipo de marcação é uma marcação que, eventualmente, quando marca alto, existe ali o pressing, que a gente chama, marcação alta individualizada, mas sempre com uma correlação zonal e encaixes setoriais. Então, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês os encaixes individuais dos dois, do lateral esquerdo, Piton, e do ponta direito, Gabriel Peck. O Peck tem um trabalho defensivo muito importante. Ele torna o sistema do Vasco de um 4-2-3-1 para um 5-3-2 com o seu próprio posicionamento. E isso é muito interessante. Ele tem muita disponibilidade física e é um bom jogador tecnicamente. É um time que costuma marcar num bloco médio, não é um time de marcar tão lá embaixo, né? E o estilo físico do time é um estilo bastante forte, tá? Tem caras importantes na construção, como o Léo Pelé, tem um jogador que tem demonstrado muito potencial e sobre ele está sendo desempenhado o jogo do Vasco, que é o Pedro Raul. Então a transição ofensiva do Vasco, como o jogador mais rápido dele, eventualmente, quase que sempre está na linha de 5 atrás, que é o Gabriel Peck, especialmente em jogos contra times que o atacam mais, é um time que joga muita bola longa para o Pedro Raul. E o Pedro Raul tem sido muito competente em fazer os pivôs e ganhar os duelos aéreos. É um time que também cruza muita bola buscando o Pedro Raul. O time praticamente constrói pelos lados, dependendo do Pedro Raul. E ele tem se adaptado após o início instável ali, e se adaptou e está fazendo um grande campeonato carioca. E deve fazer mais uma grande temporada, porque ele é um jogador de muita capacidade. Desde o Botafogo eu já achava isso, mas também agora é fácil falar. E então é basicamente isso. O Vasco promete ser um adversário bastante difícil para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca e deve fazer uma Série A bem razoável caso mantida a trajetória de evolução. A SAF do Vasco é uma SAF que chega fazendo investimentos muito maiores, por exemplo, do que a SAF do Botafogo. Por quê? Porque o Vasco é um clube, com todo respeito aos botafoguenses, o Vasco é um clube muito maior do que o Botafogo. O Vasco é a terceira, quarta ali, maior torcida do Brasil, tem torcida no país inteiro. E isso faz muita diferença para a capacidade potencial de arrecadação de uma equipe. E a própria torcida do Vasco no Rio de Janeiro tem demonstrado o quanto essa capacidade existe. Então, o clássico dos milhões volta aos poucos a ter uma disputa mais parelha, né? Claro que ainda não estamos no período da disputa parelha. Mesmo que o Vasco seja classificado na semifinal, ainda tem um time bastante inferior ao do Flamengo que vai disputar outras taças. Mas a distância tende a diminuir, porque também não teria como aumentar dados as últimas temporadas da equipe Cruz Maltina. Tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o teu like aí, comenta se gostou da análise, o que acha da análise, e eu vou nessa.